E o Clube do Remo voltou aos trabalhos ontem pela parte da tarde, sob o comando de Antônio Oliveira, na união, na oração, na fé e na busca de um resultado positivo contra o Coritiba. O resultado esse que poderia acalmar mais a maré, que está bem agitada pelo Baenão. Ontem foi definida a manutenção do cargo do treinador, pelo menos até o próximo jogo, contra o Coritiba. E o que a gente pode esperar do Clube do Remo para esse jogo? Vamos falar sobre isso, falar sobre o ambiente interno que está acontecendo lá no Baenão. Mas antes, para você, eu peço aquele apoio. Que você se inscreva aqui no canal, deixa o like no vídeo, compartilhe esse vídeo e não perca os nossos conteúdos aqui do canal RS Live Esportes, porque isso é importante para que a gente continue crescendo cada vez mais aqui no YouTube. Você viu aí, né, a imagem inicial dos treinos do Clube do Remo, o Antônio Oliveira comandando a atividade. No início teve aquele momento de oração, aquele momento de união, ali para que as coisas possam melhorar ali para o Clube do Remo. E de verdade, a gente quer que melhore, a gente não quer que fique nessa situação. Então, vamos falar sobre essa situação envolvendo a permanência de Antônio Oliveira no comando técnico do Remo. Eu disse no domingo que o Antônio Oliveira iria permanecer no cargo, condicionado aí com o rendimento da equipe no próximo jogo contra o Coritiba. Ontem, a diretoria reuniu novamente e há uma pressão muito grande para a demissão do Antônio Oliveira. Uma pressão realmente grande demais, confirmada por várias pessoas, inclusive o meu amigo Jorge Filho, do canal Meu Poderoso Leão, foi uma dessas pessoas que falou sobre esse ambiente interno que já não está mais legal. E dentro dessa reunião, somente um dirigente bateu o pé e disse: vamos deixá-lo pelo menos até o próximo jogo. O executivo de futebol do Clube do Remo, Marcos Braz, foi o único que intercedeu a favor aí do Antônio Oliveira. Inclusive tem uma imagem dele conversando com o Antônio Oliveira a sós no meio do campo. Bora tentar colocar essa imagem aí. Aí, olha só, essa imagem aí, ela é uma imagem enigmática, né? Ele conversando aí com o Antônio Oliveira no centro ali do campo, tentando ali, não se sabe falar a respeito do que teve na reunião ou se foi algum outro assunto, mas o fato é que o Marcos Braz foi o único que intercedeu pelo Antônio Oliveira. Volta a imagem aqui para mim. E até, digamos que normal essa movimentação do Marcos Braz, porque o Antônio Oliveira foi o técnico que veio com o aval dele, né? Lembrando que o Marcos Braz veio, ele não tinha a intenção de contratar um técnico, né? O Daniel Paulista pede para sair, vai para o Sport, e aí o Marcos Braz teve que se virar para encontrar um treinador, e ele encontrou o Antônio Oliveira. E aí nessa história o Antônio Oliveira, ele tem aí, digamos que uma moral muito grande com o Marcos Braz. E antes até tinha com a diretoria do Clube do Remo. Só que agora essa moral foi para baixo. Não tem mais. Principalmente depois do último jogo do Remo contra a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto. Aí essa moral que antes era meio que unanimidade, agora foi convertida ali para um desejo de saída do treinador. Lembrando que o Antônio Oliveira, segundo informações que foram colocadas ali pelo jornalista Júnior Cunha, a multa rescisória do Antônio Oliveira gira em torno de 750 a 900 mil reais. E o Clube do Remo, algumas fontes já me falaram, que estaria já correndo atrás desses valores para poder pagar aí para o Antônio Oliveira. E aí, o que eu posso dizer nessa situação? O que eu posso falar nesse momento? Já que está todo mundo se posicionando a respeito dessa permanência do Antônio Oliveira, o que eu posso dizer nesse momento é que, para mim, na minha opinião, não é uma decisão correta da diretoria de manter o treinador. É claro que eu estou numa posição muito confortável, né, de falar. Eu estou numa posição de observador externo dessa situação. Mas justamente por eu ser esse observador externo, a gente observa que tem muita coisa que não está encaixando. E isso já está perceptível para todos. Então, parece-me que essa situação de deixar Antônio Oliveira no comando técnico ainda é uma situação em que parece que estão enxugando o gelo, né? Estão ali postergando, né, uma decisão
que já poderia ser tomada agora. Uma decisão que já poderia ser tomada agora. E o Remo já poderia estar de olho em outro treinador, como já tem opções no mercado. Alguns nomes, inclusive, foram ventilados ontem, mas eu não vou citar nada por uma questão ética. O Remo ainda tem treinador, o Remo ainda tem técnico. A gente só vai falar sobre isso se caso o Remo decidir por trocar o treinador. Então, não vou citar nomes aqui por uma questão de ética. Mas a permanência do Antônio Oliveira, para mim, hoje ela se torna equivocada pelo clube do Remo. É claro que ele pode queimar a nossa língua. Se ele fizer um bom jogo contra o Coritiba, se o Remo conseguir ali um resultado bom contra o Coritiba, poxa, maravilhoso, né? Tudo que a gente quer. Mas, pelo que está sendo mostrado agora, pelo que está sendo escancarado pelos últimos jogos, eu não duvido, infelizmente, do Remo não conseguir um resultado positivo nesse próximo jogo. Então, eu acho que a diretoria ou ela está ganhando tempo para resolver questões burocráticas, ou ela realmente está confiando que o Antônio Oliveira pode sim fazer algo diferente aí para conquistar essa vitória. Eu acredito que o Remo está precisando de um fator novo, né, para poder resolver essa situação, para poder reverter essa situação, porque do jeito que está, eu acho difícil o Remo conseguir engrenar, evoluir um pouco mais. É a minha opinião, com todo o respeito a quem está à frente do comando técnico do clube do Remo. Agora, basta o torcedor confiar, tentar aí confiar, mesmo com a desconfiança em alta, mesmo com a incerteza em alta, basta o torcedor confiar e torcer para que o Remo consiga um resultado positivo, mesmo com todas essas adversidades, mesmo com tudo que está acontecendo, conspirando aí contra esse resultado positivo. E se vier o resultado negativo, eu não preciso nem dizer, né? O Antônio Oliveira vai ser demitido lá mesmo. Se o resultado for a derrota ou um empate, ele vai ser demitido lá mesmo, ele talvez nem retorne mais para Belém do Pará. Então, é essa a situação atual do Antônio Oliveira e a diretoria, na minha opinião, ela está atrasando uma decisão que deveria tomar logo, né? Eu acho que essa é a melhor definição para esse momento atual sobre o comando técnico do clube do Remo. Mas e aí, torcedor, o que tu achas dessa situação? Tu achas que o Remo deveria demitir logo? Tu achas que o Remo acertou a permanência do técnico Antônio Oliveira? Tu achas que o Remo vai conseguir um resultado positivo nesse próximo jogo contra o Coritiba? Coloca a tua opinião aqui embaixo, eu quero te ouvir, eu quero interagir com você. Se inscreva aqui no canal, deixa o like no vídeo, compartilha esse vídeo e não perca os nossos conteúdos do canal RS Live Esportes. Valeu, tamo junto e até a próxima!